Meu nome é Shelby Collins. Tenho 32 anos. E em março passado, meu próprio pai se levantou em um tribunal e disse a um juiz que eu não era sua filha. Ele me chamou de impostora, fraude, uma estranha que surgiu do nada para roubar o que ele acreditava ser seu por direito, as economias de uma vida inteira da minha mãe, a casa dela, tudo o que ela havia construído ao longo de 41 anos. Ele falava alto. Ele tinha certeza. Ele tinha um advogado, uma pilha de papéis e uma história que havia ensaiado por semanas. O que ele não tinha era o envelope lacrado que estava na pasta do meu advogado, aquele do Pentágono, aquele que continha 15 anos da minha vida que ele escolheu apagar. O juiz o abriu e, depois disso, meu pai nunca mais falou da mesma maneira. Bem-vindos de volta ao Histórias de Drama Tranquilo. Aqui, compartilhamos histórias inspiradas em fatos reais sobre conflitos familiares, traições e a força silenciosa necessária para se manter firme. Se essas histórias tocarem você, deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever. Agora moro no norte da Virgínia, um apartamento pequeno, a 12 minutos do trabalho. Sou analista de cibersegurança em uma empresa privada de defesa. Aquele tipo de empresa em que seu crachá é escaneado 3 vezes antes de você chegar à sua mesa, e ninguém pergunta o que você fez no fim de semana porque metade dos funcionários também não sabe responder. Gosto de rotina. Acordo às 5h15, tomo café às 5h22 e vou à academia às 5h45. Chego à minha mesa antes das 7h e fico até a tela me avisar que estou olhando para ela há muito tempo. 8 anos de uniforme fazem isso com você. O exército te ensina a construir um dia com base em uma estrutura, e eu nunca parei de fazer isso. Me alistei aos 18 anos, direto de uma rodoviária com uma mochila e um diploma do ensino médio que eu tinha tirado 2 meses antes. Inteligência militar. Os detalhes estão em arquivos que nunca mais verei, e a maior parte dos meus 20 anos existe em relatórios que não posso discutir em jantares. Não que eu vá a muitos jantares. Não sou misteriosa. Só sou treinada para manter as coisas em seus devidos lugares. Trabalho fica no trabalho. O passado fica atrás da porta que fechei aos 17. Só que não. Não de verdade. Porque atrás de cada compartimento há um nome que você tenta não pensar. E atrás de cada arquivo trancado há uma família da qual você se afastou, ou uma família que te mandou embora. O nome do meu pai é Gerald Collins. Ele vende carros usados numa cidade onde todo mundo já comprou um. Ele tem opinião sobre tudo e não se arrepende de nada. Mas antes de eu contar o que ele fez naquele tribunal, você precisa entender o que ele fez em 1999. Eu tinha 17 anos. O último ano do ensino médio tinha acabado de começar, e eu estava com uma carta da Universidade da Virgínia nas mãos. Bolsa parcial, o suficiente para cobrir a mensalidade se eu trabalhasse durante o verão e mantivesse minhas notas. Mostrei primeiro para minha mãe. Ruth sentou-se à mesa da cozinha e leu 2 vezes, pressionando o dedo sob cada linha como se estivesse memorizando. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Ela apenas disse, ótimo. Isso é ótimo. Então Gerald chegou em casa. Ele administrava um estacionamento de carros usados na Rota 9, logo depois do Dairy Queen. Os negócios nunca foram ótimos. Nunca foram péssimos. Era o tipo de lugar que sobrevivia graças a pessoas que não conseguiam financiamento em nenhum outro lugar. E Gerald tratava aquilo como um trono. Ele leu a carta em pé, não se sentou, não sorriu. Faculdade é uma farsa, disse ele. Preciso de você no estacionamento. Eu disse que ia embora. Ele colocou a carta no balcão e a empurrou na minha direção com 2 dedos, como se estivesse contaminada. Você trabalha para mim ou vai embora? Essas são as opções. Minha mãe se levantou. Gerald, sente-se. Ruth. Ela se sentou, e eu entendi naquele instante que esta casa tinha uma só voz, e não era minha nem a dela. Fui para o meu quarto. Arrumei uma mochila, calça jeans, 3 camisetas, a carta, $42 em dinheiro. Gerald estava parado no corredor.
Ele não tentou me impedir. Disse: saia por aquela porta e acabou. Sem ligações, sem voltar. Saí. Eram 21h14. Caminhei 3 quilômetros até a casa da minha tia Meg no escuro, e não olhei para trás. Ruth não era uma mulher barulhenta. Também não era corajosa, se considerarmos a coragem pelas coisas que ela dizia em voz alta. Mas ela amava de uma forma constante, como a luz da varanda que permanece acesa, quer você chegue em casa ou não. Antes do divórcio, quando eu era pequena, ela se sentava na cadeira de balanço da varanda da frente todas as noites, uma cadeira de madeira que rangia do lado esquerdo. Ela observava a rua e esperava por nada em particular. Apenas pelo fim do dia. Ela trabalhava como recepcionista no hospital do condado, atendia telefones, arquivava documentos, encaminhava as pessoas para a ala correta. Ganhava o suficiente para pagar as contas de luz e nada mais. Mas Ruth economizava. Economizava como se não houvesse amanhã. $20 aqui, 50 ali. Recortou cupons de desconto por 30 anos e depositou a diferença em uma conta poupança da qual Gerald nunca soube. Depois do divórcio, eu tinha 10 anos quando aconteceu, Ruth ficou com a casa. Gerald ficou com a concessionária e com as dívidas. Ela se manteve em silêncio. Criou-me sozinha por 7 anos. E quando Gerald me expulsou de casa, ela não o confrontou naquele corredor. Eu costumava ter ressentimento disso. Não tenho mais. Ela não estava se rendendo. Ela estava sobrevivendo. O que eu só descobri anos depois foi o seguinte: Ruth nunca parou de falar comigo. Nem uma vez sequer. Nem por um ano inteiro. Depois que eu fui embora, a tia Meg se tornou a ponte. Eu escrevia cartas para Ruth e as enviava para o endereço da Meg. Meg as entregava pessoalmente. Ruth respondia da mesma forma, suas cartas para a caixa de correio da Meg, e as cartas da Meg para as minhas mãos. Gerald nunca verificava a correspondência da Meg. Ele nunca perguntava. Ele presumia que eu tinha ido embora e que Ruth tinha aceitado isso. Ele estava enganado em ambos os casos. Completei 18 anos em uma rodoviária em Richmond. Passei os últimos 9 meses no McGee's, trabalhando em turnos em um posto de gasolina e estudando para o meu GED, exame de equivalência ao ensino médio. No dia em que passei no exame, entrei em um escritório de recrutamento e assinei os papéis antes do almoço. Inteligência do Exército. Isso é tudo que direi sobre a classificação, porque é tudo o que me é permitido dizer. Os detalhes pertencem a um mundo com siglas que não posso soletrar aqui e instalações que não aparecem em mapas públicos. O que posso dizer é o seguinte: eu era bom nisso. Eu era quieto, detalhista e passei 17 anos aprendendo a ler um ambiente onde uma única pessoa detinha todo o poder. Isso acabou sendo útil. Fui mobilizado 4 vezes. Recebi 2 condecorações que, desde então, foram parcialmente desclassificadas. Fui promovido mais rápido do que qualquer outro da minha turma e, por 8 anos, vivi num espaço entre o visível e o invisível, presente no sistema, ausente de todos os bancos de dados civis que Gerald ou seu advogado pudessem pensar em consultar. Sempre que eu voltava aos Estados Unidos de licença, dirigia para ver Ruth. Nunca para a cidade de Gerald. Sempre passando por Meg. Eu estacionava a 2 ruas da casa de Ruth, e Meg a levava a uma lanchonete perto da rodovia. Ruth guardava todas as cartas que eu enviava em uma caixa de lata debaixo da cama, a tinta azul estava descascada nos cantos. Ela me mostrou uma vez, no meu 2º ano lá. Ela abriu a tampa, e lá estavam elas, 12 cartas enfileiradas por data. Eu as leio 2 vezes cada uma, disse ela. Uma vez quando chegam. Uma vez antes de dormir. Eu tinha uma carreira que Gerald não conseguia pronunciar e uma autorização de segurança que ele nem sequer imaginava. Mas aquela caixa de lata importava mais do que tudo isso. 6 anos após o divórcio, Gerald casou-se com Dona Prior. Dona era 12 anos mais jovem, trabalhava em uma loja de móveis e tinha um talento para gastar dinheiro que ainda não existia.
Sei disso porque Ruth me contou em suas cartas, não com amargura. Ruth não era amarga, mas com a observação atenta de alguém que assiste a um acidente em câmera lenta do outro lado da rua. A concessionária de Gerald começou a dar prejuízo em 2021. Os custos de estoque aumentaram. Os clientes migraram para plataformas online. Ele devia $120 mil ao seu sócio, Dave Mercer, que havia sido paciente por 2 anos e agora não era mais. Donna não se adaptou. Cozinha nova em 2022. Um cruzeiro para as Bahamas em 2023. Cartões de crédito que Gerald desconhecia até que as faturas chegassem em casa. Quando Ruth adoeceu no outono de 2024, Gerald estava afundando. Ele manteve as aparências, sorrindo nas reuniões do Rotary Club, cumprimentando as pessoas no estacionamento, dizendo a quem quisesse ouvir que os negócios iam bem. Mas os números contavam uma história diferente. 3 hipotecas sobre a propriedade, 2 parcelas atrasadas do caminhão, um sócio furioso que queria seu dinheiro. Ruth sabia. Em uma de suas cartas, ela escreveu: Gerald ligou na semana passada, a primeira vez em 2 anos. Ele perguntou como eu estava, mas o que ele realmente queria saber era se eu tinha uma conta poupança. Eu disse que estava bem. Ele não perguntou novamente. Foi Donna quem plantou a semente. Eu não sabia disso na época, mas as mensagens de texto viriam à tona mais tarde. Ruth tem dinheiro, disse Dona Gerald. E se algo acontecer com ela, você merece metade. Ela não sabia do testamento. Nem Gerald. Ainda não. Ruth foi diagnosticada com câncer de pulmão em setembro de 2024. Estágio 4. O médico disse que ela teria 6 meses de vida. Ela viveu até 5. Voltei para casa 3 vezes nesses 5 meses. Cada visita foi organizada por meio de Meg, o mesmo sistema, o mesmo sigilo. Eu chegava de carro depois de escurecer, estacionava na casa de Meg e ela me levava até lá. Ruth não queria morrer no hospital. Ela ficou em casa. Enfermeiras de cuidados paliativos vinham 2 vezes por dia. Meg se mudou para a casa dela nas últimas 3 semanas. Eu não estava lá quando ela faleceu. Eu estava em um voo de Dallas quando Meg ligou. A mensagem de voz dizia: ela se foi às 4h12 da manhã. Em paz. Ela pediu para eu te dizer que estava orgulhosa. O funeral foi pequeno, 18 pessoas. Sentei-me na última fila com Meg. Gerald chegou de terno escuro, com um semblante sério, triste e impecavelmente ensaiado. Donna estava atrás dele, de vestido preto e pérolas, observando o salão como se estivesse avaliando o valor de uma propriedade. Gerald não falou comigo. Acho que não me reconheceu. 15 anos mudam um rosto, e ele já havia parado de procurar o meu há muito tempo. Uma semana depois, o advogado de Ruth leu o testamento. Era simples. Ruth deixou tudo para Shelby Collins, sua filha, a casa, 3 quartos, um banheiro, uma varanda com uma cadeira de balanço e $217 mil em uma conta poupança que ela havia acumulado ao longo de 41 anos cortando cupons e abrindo mão de férias. Gerald foi notificado por cortesia. Ele não era um dos beneficiários. Eles estavam divorciados havia 22 anos. Me disseram que sua reação no escritório do advogado foi breve. Ele disse: isso é impossível. Ela não faria isso. E então Donna o puxou para fora da sala. 2 semanas depois, recebi uma carta registrada. A carta era de um escritório de advocacia do qual eu nunca tinha ouvido falar. Victor Hargrove, advogado, especializado em litígios de herança. A linguagem era formal, mas a acusação não. Gerald Collins contestava o testamento de Ruth sob a alegação de que a pessoa que se identificava como Shelby Collins não era, de fato, sua filha biológica. A petição alegava que a verdadeira Shelby Collins havia desaparecido de todos os registros públicos há aproximadamente 15 anos e que a mulher que agora reivindicava a herança era uma pessoa fraudulenta usando uma identidade roubada. Eu li 2 vezes. Depois li uma 3ª vez,
porque queria ter certeza de que não estava imaginando coisas. Meu próprio pai estava dizendo em juízo que eu não existia. A lógica, se é que se pode chamar assim, baseava-se na ausência. Nenhuma declaração de imposto de renda estadual em meu nome de 2012 a 2020. Nenhum registro eleitoral, nenhuma conta em redes sociais, nenhum registro de propriedade, nenhuma conta de serviços públicos. 8 anos sem qualquer rastro civil, seguidos pela aparição de uma mulher que surgiu bem a tempo de reivindicar as economias de uma mulher falecida. De fora, se você olhasse com atenção e ignorasse todo o resto, suponho que pareceria suspeito. Essa era a intenção. Vitor Argrove não estava construindo um caso com base em evidências. Ele estava construindo um caso com base em lacunas. O que nenhum dos dois entendia era que essas lacunas tinham um nome, o Exército dos Estados Unidos, e cada um desses anos estava documentado, verificado e armazenado em um sistema que nem Geraldi nem seu advogado de cidade pequena haviam pensado em consultar. Coloquei a carta no balcão da cozinha. Fiz um café. Depois liguei para uma mulher chamada Raquel Whitfield, uma advogada especializada em direito sucessório que meu antigo comandante havia recomendado 2 anos antes. Eles acham que você não tem nada, disse Raquel depois que expliquei a situação. Vai ser simples. Eles só ainda não sabem disso. Raquel Whitfield era o tipo de advogada que usava óculos de leitura pendurados em uma corrente e que conseguia transmitir a sensação de que ela já havia vencido antes mesmo da primeira audiência. Ela atuava na área de direito sucessório há 14 anos e já havia lidado com 3 disputas relacionadas à identidade antes da minha. Era metódica, calma e jamais levantava a voz. Nos encontramos no escritório dela em Arlington. Levei tudo o que pude carregar. Meu formulário de dispensa militar DD-214, minha identidade civil, meu passaporte e uma pasta com correspondências entre mim e minha mãe, algumas datando de 15 anos atrás. Raquel espalhou tudo sobre a mesa de reuniões e passou 40 minutos lendo sem dizer uma palavra. Então, ela ergueu os olhos. O caso dele se baseia na ausência, disse ela. A lacuna em seus registros civis, nenhuma declaração de imposto de renda, nenhum registro eleitoral, nenhuma presença digital por 8 anos. O advogado dele espera que o tribunal veja essa lacuna e chegue à conclusão errada. E se chegarem, o que não acontecerá, porque vamos preencher essa lacuna com algo que o advogado de Geraldi nunca se deu ao trabalho de procurar. Ela explicou o processo. Uma alegação de impostor no Tribunal de Sucessões exige provas claras e convincentes. O ônus da prova recaía sobre Geraldi, mas uma lacuna bem apresentada poderia gerar dúvidas suficientes para atrasar o inventário por meses, talvez anos. Essa provavelmente era a verdadeira estratégia. Eles não estão tentando ganhar, disse Raquel. Eles estão tentando te desgastar. Contei a ela sobre meu serviço militar, a classificação, os anos que constavam nos sistemas do governo, mas não em nenhum banco de dados civil. A caneta dela parou de se mover. Ela me olhou por cima dos óculos. Solicitamos seu registro militar por meio do JAG, verificado, lacrado, autorizado pelo tribunal, e deixamos o advogado de Geraldi entrar no tribunal com um caso construído sobre areia movediça. Quanto tempo? 3 semanas, talvez 4. Os documentos judiciais são públicos. Numa cidade de 9.000 habitantes, os documentos públicos circulam mais rápido que a internet. Uma semana depois do processo de Geraldi, comecei a ouvir falar dele por meio de Meg. Geraldi e Donna estavam conversando, não só com os amigos, mas com qualquer um que quisesse ouvir. Na barbearia, na lanchonete, na loja de ferragens, onde Geraldi ainda tinha uma conta em aberto. A história que contaram era simples e eficaz. Uma mulher apareceu depois da morte de Ruth, alegando ser a filha que Geraldi não via há 15 anos. Ela tinha documentos, claro, mas documentos podiam ser falsificados. E a verdadeira Shelby, bem, ninguém tinha notícias dela desde a adolescência. Ela podia estar em qualquer lugar. Podia estar morta. Essa pessoa era uma estranha. Era uma narrativa limpa, e numa cidade pequena onde as pessoas se lembravam de Geraldi, Ruth e da garota que foi embora, funcionou.
Não com todos, mas com o suficiente. Meg me ligou numa terça-feira à noite. As pessoas estão falando, querida. Ele as convenceu. Eu poderia ter reagido. Poderia ter ido ao jornal local, postado nas redes sociais, batido de porta em porta. Poderia ter contado minha história para qualquer um que estivesse disposto a ouvir. Mas não foi assim que fui treinada. No trabalho de inteligência, você não age quando suas informações estão incompletas. Você não revela sua posição até estar pronto para agir. Você espera. Você verifica. Você se prepara. Então não disse nada. Deixei Geralde falar. Deixei Dona postar. Deixei a cidade sussurrar. Eu tinha um envelope lacrado a caminho. E quando chegasse, diria mais do que qualquer coisa que eu pudesse expressar em palavras. O silêncio não é fraqueza. Às vezes, o silêncio é a coisa mais eloquente da sala. Passei pela cidade de carro uma vez durante esse período. Não deveria ter feito isso, mas queria ver a casa de Ruth, minha casa agora, pelo menos no papel estacionei do outro lado da rua. A luz da varanda estava apagada. A cadeira de balanço ainda estava lá, encostada no corrimão. O jardim que Ruth mantinha ao longo da calçada estava tomado pelo mato. Ninguém o regava desde que ela faleceu. Eu estava sentada no meu carro quando uma mulher que reconheci da infância passou por mim. Linda Brever. Ela costumava trazer comida quando alguém do quarteirão tinha um bebê. Ela olhou para o meu carro, olhou para mim e continuou andando. Mas andou mais rápido. No dia seguinte, Meg me contou que Linda havia ligado para ela. Ela queria saber se você era mesmo você, disse Meg. Ela disse que Geralde contou a ela que tudo não passava de uma farsa. No supermercado, não o da cidade, mas um a 24 quilômetros ao sul, a Caixa me reconheceu por uma foto que Dona havia postado em um grupo local do Facebook. Uma foto do meu anuário do penúltimo ano do ensino médio, lado a lado com uma foto recente do diretório de funcionários da minha empresa de defesa, que Dona de alguma forma havia encontrado online. A postagem dizia: que triste quando estranhos se aproveitam de famílias enlutadas. Orem por Geralde. A Caixa não disse nada diretamente. Ela apenas me olhou por tempo demais, me entregou o troco e sussurrou algo para o empacotador enquanto eu saía. 15 anos de serviço a um país sobre o qual eu não podia falar. Missões em lugares que eu não podia nomear. Condecorações que eu não podia pendurar na parede. E agora meu próprio pai dizia à sua cidade que eu era um fantasma. Voltei dirigindo para Virgínia naquela noite. Não parei para abastecer. Não parei em lugar nenhum. A última vez que vi Ruth viva foi 3 meses antes de ela morrer. Dezembro. Estava tão frio que Meg teve que raspar o gelo do para-brisa 2 vezes durante a viagem. Ruth estava na varanda. Ela não deveria estar lá. Fazia 3 graus e ela pesava uns 47 quilos. Mas ela estava sentada naquela cadeira de balanço com uma colcha sobre as pernas, observando a rua vazia como sempre fazia. Ela estava menor. A cadeira parecia maior ao seu redor, como se tivesse crescido ou como se ela tivesse encolhido. Sua pele estava fina e suas mãos tremiam quando ela estendeu a mão para as minhas. Mas o aperto era o mesmo aperto de quando eu tinha 6 anos e ela segurava minha mão enquanto atravessávamos o estacionamento da igreja. Sente-se comigo, disse ela. Puxei uma cadeira de jardim para perto dela e ficamos sentadas em silêncio por um tempo. O rangido da cadeira de balanço, o zumbido da bomba de calor do vizinho, um cachorro latindo 3 casas adiante. Então ela disse: seu pai virá buscar o dinheiro. Não discuti. Mudei o testamento há 2 anos, disse ela. Tudo vai para você. A casa, as economias, tudo. Mãe, deixe-me terminar. Ela apertou o cobertor com mais força. Ele vai tentar. Ele sempre tenta. Mas a lei é a lei. E eu me certifiquei de que a papelada está correta. Ela olhou para mim. Seus olhos estavam claros apesar de tudo.
Prometa que você não vai deixar que ele pegue o que eu guardei para você. Eu prometo. Ela assentiu. Então recostou-se e fechou os olhos, e ficamos sentadas ali no frio até Meg chegar para me levar de volta. Essa foi a última conversa que tivemos. Eu a relembro mais do que deveria. Raquel me ligou numa sexta-feira à tarde, 3 semanas antes da audiência. Eu consultei os registros públicos da empresa do seu pai, disse ela. É pior do que eu imaginava. A concessionária de Gerald, Collins Auto Sales, nome pintado numa placa que ele não repintava desde 2003, tinha 3 penhoras ativas. Seu sócio, Dave Mercer, havia entrado com uma ação civil exigindo $120 mil em lucros não pagos. O condado havia emitido 2 notificações de inadimplência tributária, e a dívida do cartão de crédito de Donna, que a assistente jurídica de Raquel rastreou por meio de documentos de descoberta de provas, totalizava outros $41 mil. Ele não quer provar que você é uma impostora, disse Raquel. Ele quer o dinheiro. Ele precisa do dinheiro. A alegação de impostora é a única estratégia que o advogado dele conseguiu encontrar. Fazia sentido. Gerald não podia contestar o testamento pelos motivos comuns. Ruth era capaz. O documento tinha testemunhas. E cônjuges divorciados não têm direito à herança do ex-parceiro. A única opção era atacar o beneficiário. Se a pessoa nomeada no testamento não existisse, a herança iria para inventário, e Gerald, como o parente vivo mais próximo de Ruth segundo as regras de sucessão legítima, poderia reivindicar uma parte. Era desesperado. Era cínico. E era exatamente o tipo de plano com o qual Gerald concordaria, porque Gerald sempre acreditou que volume e confiança podiam substituir a verdade. Se você já viu alguém reescrever o passado só para conseguir o que queria, sabe do que estou falando. Meu pai estava tentando me apagar da existência para pagar suas dívidas. Se essa história te tocou de perto, deixe um comentário abaixo. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Prometo que vale a pena assistir ao que acontece a seguir naquele tribunal. Meg ligou numa manhã de domingo. Sua voz estava diferente. Não estava preocupada, nem triste, apenas cautelosa. O tom de voz de quem está prestes a entregar algo pesado para alguém. Sua mãe queria que você tivesse alguma coisa, disse ela. Você pode vir aqui? Dirigi por 2 horas e meia. Meg me recebeu na porta de casa com uma xícara de chá e uma caixa de lata que eu não via há 6 anos. A tinta azul estava descascada nos cantos. A mesma caixa que Ruth me mostrou durante meu 2º ano no exército. Aquela que ela guardava debaixo da cama. Aquela que continha todas as cartas que eu já havia lhe enviado. Meg a colocou sobre a mesa da cozinha e deu um passo para trás, como se estivesse lhe dando espaço. Ruth me deu isso na semana anterior a ir para o asilo, disse Meg. Ela me disse para guardar até o momento certo. Acho que este é o momento certo. Abri a tampa. Dentro havia 47 cartas, minhas para Ruth, enviadas ao longo de 15 anos, postadas no endereço de Meg, cada uma em seu envelope original, organizadas por data. A mais antiga tinha o carimbo postal de Fort Huachuca, Arizona. Mas embaixo das minhas cartas havia uma segunda pilha. 39 envelopes, lacrados, selados, endereçados a mim na casa de Meg. A caligrafia de Ruth em todos eles. Cartas que ela havia me respondido. Cartas que ela nunca havia enviado. Cada uma começava da mesma forma, minha querida menina. Abri a primeira. Era de abril de 2010, 2 anos depois da minha partida. Ruth escreveu sobre o jardim, sobre um gato de rua que dormia debaixo da varanda, sobre como a cadeira de balanço precisava de um parafuso novo do lado esquerdo. A última carta não enviada era de 2 semanas antes de ela morrer. A caligrafia era trêmula, mas legível. Minha querida, coloquei tudo em seu nome. Não porque você precise, porque preciso que você saiba que eu a vi o tempo todo. Sentei-me à mesa da cozinha da Meg e chorei pela primeira vez em anos. Passei 2 noites lendo aquelas cartas, 39 delas, abrangendo 15 anos.
Ruth escrevia como falava, simples, cuidadosa, como se cada palavra tivesse um preço e ela quisesse o retorno do seu investimento. Sem drama, sem poesia, apenas a verdade de uma mulher que vivia sozinha em uma casa de 3 quartos, vendo seu jardim crescer e sua filha servir a um país sobre o qual ela não podia falar com ninguém. Ela escrevia sobre Meg trazendo torta às quintas-feiras, sobre o filho do vizinho que cortava a grama por $10 e sempre errava a faixa perto da cerca, sobre o hospital mudando para um novo sistema telefônico que ninguém entendia. Mas, entre as pequenas coisas, Ruth havia documentado algo mais. Gerald a procurou 2 vezes para falar sobre dinheiro. A primeira vez foi em 2019. Ele sentou-se na cozinha dela e perguntou se ela tinha um fundo de aposentadoria. Ruth disse que não era da conta dele. Ele saiu irritado. A segunda vez foi em 2022. Ele trouxe Donna. Donna elogiou a cozinha e perguntou como estava a casa. Gerald perguntou, casualmente, como se não fosse nada, se Ruth havia atualizado seu testamento. Essa mulher conta minhas economias como se já fossem dela, escreveu Ruth. Ela olhava para a casa como quem olha para as coisas que pretende levar. Ruth sabia. Ela previa o que estava por vir e estava preparada. Seu testamento era impecável. Seu advogado havia sido instruído. Suas economias estavam em uma única conta em seu nome, sem acesso conjunto, sem confusão. As cartas me mostraram algo que eu não havia compreendido completamente. Minha mãe vinha travando essa batalha antes mesmo de eu saber que ela existia. Ela simplesmente a travou da mesma forma que fazia tudo, silenciosamente, sem alarde, um passo cauteloso de cada vez. Coloquei as cartas de volta na caixa de lata e fechei a tampa. As mensagens de texto vieram à tona durante a fase de instrução processual. A assistente jurídica de Raquel havia feito um pedido padrão de acesso às comunicações eletrônicas relacionadas ao processo, e o advogado de Gerald, seja por excesso de confiança ou por descuido, não apresentou objeção. A troca de mensagens entre Gerald e Donna ocorreu 3 dias após a leitura do testamento. Donna, diga ao Victor para insistir na teoria da impostora. Ela não pode provar que ficou 15 anos presa. Gerald, e se o juiz não aceitar? Donna, então vamos recorrer. Vamos mantê-la presa no tribunal até que ela chegue a um acordo. Ela não vai querer brigar por isso para sempre. Gerald, e se ela tiver provas? Donna, prova de quê? Ela é um fantasma há 15 anos. Ninguém pode provar que ela existiu se ela não esteve aqui. Ali estava. Não era luto, nem confusão, nem um pai tentando entender, apenas estratégia, apenas aritmética. Manter o caso em aberto tempo suficiente para Shelby fazer um acordo, ficar com metade e ir embora. Raquel me mostrou as mensagens de texto em seu escritório. Ela as imprimiu e as colocou sobre a mesa como se fossem provas em uma cena de crime. Eles nem estão tentando ganhar, disse ela. Eles estão tentando te exaurir. Li as palavras de Donna novamente. Ela tem sido um fantasma por 15 anos. Um fantasma? Eu havia servido em 4 missões. Recebi condecorações por um trabalho que não conseguiria descrever nem para minha própria família. Passei feriados em lugares sem nome no mapa, analisando informações que mantinham pessoas vivas. E Donna me chamou de fantasma. Larguei a folha impressa e olhei para Raquel. Passei 8 anos em lugares onde as pessoas tentavam me exaurir para sobreviver, eu disse. Hoje é terça-feira. Raquel quase sorriu. Quase. Ótimo, disse ela. Porque o julgamento é daqui a 2 semanas. O depoimento pré-julgamento ocorreu no escritório de Victor Argrove, uma sala no 2º andar, acima de uma lavanderia, com um leve cheiro de vapor e carpete velho. Victor tinha 55 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e a confiança típica de quem vence casos contra pessoas que não têm condições de contratar advogados melhores. Usava uma gravata um pouco curta demais e tamborilava a caneta na mesa enquanto esperava que eu me sentasse. Senhorita Collins, ou quem quer que você seja, ele começou, e Raquel imediatamente contestou a caracterização.
Vitor sorriu como se tivesse marcado um ponto e prosseguiu. Onde você esteve entre 2012 e 2020? Empregada do governo dos Estados Unidos. Em que função? Não estou autorizado a divulgar os detalhes da minha função. Ele recostou-se. Conveniente. Não é conveniente, eu disse. É informação confidencial. 8 anos, disse ele, folheando uma pasta. Nenhuma declaração de imposto de renda estadual, nenhum registro eleitoral, nenhuma presença em redes sociais, nenhum registro de propriedade, nenhuma conta de serviços públicos. Durante 8 anos, você não teve nenhuma presença civil verificável em nenhum lugar do país. Militares em missão secreta não declaram imposto de renda estadual pelos canais normais, eu disse. Meus registros existem. Eles existem em bancos de dados federais que seu escritório não contatou. Vitor fechou a pasta. Olhou para mim como quem olha para um enigma que já decidiu que não vale a pena resolver. 8 anos sem deixar rastro, disse ele. Isso não é serviço. Isso é um fantasma. Lá estava aquela palavra de novo. Raquel pousou a mão espalmada sobre a mesa. O histórico militar do meu cliente será apresentado no julgamento. Se o caso do seu cliente se baseia na suposição de que registros militares não existem, sugiro que ele se prepare adequadamente. Vitor parou de tamborilar a caneta. Ele achou que estava armando uma cilada. Estava construindo meu caso. Raquel protocolou o pedido formal numa manhã de segunda-feira, um formulário padronizado submetido através do escritório de ligação do juiz advogado-geral, solicitando um pacote de registros de serviço verificados para processos judiciais. Não era algo que pudesse ser feito às pressas. Os registros de pessoal militar são armazenados no Centro Nacional de Registros de Pessoal e, para indivíduos com históricos de serviço classificados, a verificação passa por canais adicionais, confirmação de identidade por meio de biometria, cruzamento de cronogramas de designação com registros de implantação e revisão de certificados de condecoração para possível desclassificação. Raquel explicou o processo como se estivesse lendo uma receita, passo a passo, sem atalhos. Eles vão verificar suas impressões digitais comparando-as com as coletadas na admissão, disse ela. Eles vão confirmar os marcadores de DNA do seu exame físico inicial de alistamento. Vão fornecer um cronograma contínuo de suas designações, mostrando onde você esteve, ano a ano, desde o dia em que se alistou até o dia em que se desligou. E as condecorações, 2 delas foram parcialmente desclassificadas. Elas serão incluídas. As outras permanecem sigilosas, mas o que importa é o cronograma. 3 semanas depois, o pacote chegou ao escritório de Raquel, um envelope lacrado com a inscrição BUS oficial apenas autorizado pelo tribunal. Dentro havia uma pasta, grossa, com divisórias, completa. Raquel me ligou naquela tarde. Está aqui, disse ela. Tudo. Impressões digitais, cronograma de serviço, verificação de DNA, 2 certificados de condecoração desclassificados e uma carta do Departamento de Defesa confirmando o serviço contínuo de 2012 a 2020. Fiquei em silêncio por um longo momento. 15 anos da minha vida condensados em uma pasta que um estranho poderia ler em 30 minutos. Cada destacamento, cada transferência, cada ano que Geraldi disse que não existia. Tínhamos o que Geraldi dizia ser impossível, uma linha ininterrupta dos 17 aos 32 anos. No dia seguinte, fui ao escritório de Raquel para ver o pacote pessoalmente. Ela o havia estendido sobre a mesa de reuniões. A pasta estava aberta na primeira página, uma carta de apresentação em papel timbrado do Departamento de Defesa, endereçada ao escrivão do Tribunal do Condado onde a audiência ocorreria. Registro de serviço verificado para Shelby Anne Collins. Número do seguro social confirmado. Impressão digital compatível confirmada. Verificação de DNA confirmada. Emprego federal contínuo documentado de junho de 2012 a agosto de 2020. Virei as páginas. Lá estava minha data de alistamento, minhas designações de unidade, redigidas para descrições genéricas, inteligência militar, Exército dos Estados Unidos,
mas com datas e locais de serviço intactos, meu cronograma de promoções, minha data de desligamento, 2 certificados de condecoração parcialmente desclassificados, os detalhes específicos ocultados, mas as assinaturas e datas visíveis. E então a seção biométrica, impressões digitais coletadas aos 18 anos, comparadas com registros federais, marcadores de DNA do meu exame físico inicial de alistamento, cruzados com o banco de dados do Departamento de Defesa. Era eu. Cada página dizia que era eu. Eles abriram esse processo porque presumiram que você não tinha nada, disse Raquel. Nenhum registro, nenhuma prova, nenhum rastro. Eles analisaram as lacunas em sua vida civil e decidiram que ninguém poderia preenchê-las. E agora entramos naquele tribunal com o Departamento de Defesa dizendo que você é exatamente quem diz ser. E o advogado de Geraldi tem que explicar por que ele entrou com uma denúncia de impostor sem consultar os militares primeiro. Raquel acrescentou a caixa de cartas de metal à lista de provas. 47 cartas minhas para Ruth. 39 cartas não enviadas de Ruth para mim. 15 anos de correspondência contínua comprovando que eu nunca desapareci da minha família. 15 anos da minha vida, verificados pelo Departamento de Defesa. E Geraldi estava prestes a dizer a um juiz que nada disso era real. Na noite anterior à audiência, Raquel e eu estávamos sentadas em seu escritório, repassando o plano pela última vez. Funciona assim, disse ela. O advogado de Geraldi apresentará seu caso primeiro. Ele exporá as lacunas, ausência de registros fiscais, de cadastro eleitoral, 8 anos sem qualquer vínculo com a sociedade civil. Ele usará isso como prova de fraude. E nós o deixaremos fazer isso. Não o interromperemos. Não apresentaremos objeções, a menos que ele distorça algum fato. Deixaremos que ele construa toda a sua argumentação partindo do pressuposto de que esses anos não existem. Ela tirou os óculos e os colocou sobre a mesa. Em seguida, apresentaremos uma única prova, um envelope lacrado, e deixaremos que o Departamento de Defesa informe ao tribunal o que o advogado de Geraldi teve preguiça de descobrir por conta própria. E quanto a Meg? Ela testemunha como testemunha civil. Ela confirma sua identidade. Ela o conhecia desde criança. Ela facilitou a correspondência entre você e sua mãe. Ela ouviu pessoalmente durante seus anos de serviço. Ela fecha o ciclo. Raquel fez uma pausa. Shelby, preciso perguntar, e se Geraldi recuar? E se ele se levantar e disser que estava errado? Pensei a respeito. Ele não vai. Mas se ele fizer isso, o testamento será válido e voltaremos para casa. Mas ele não vai. Não, Raquel. Homens como meu pai não recuam. Eles redobram a aposta. Principalmente quando alguém está observando. Raquel assentiu. Ela já havia lidado com 3 disputas de identidade antes da minha. Ela sabia como elas terminavam. O juiz perguntará a Vitor por que ele não verificou antes de apresentar a queixa, disse ela. Essa pergunta encerrará tudo. Ela tinha razão sobre Geraldi. Ela tinha razão sobre tudo. Naquela noite, fui para casa e programei meu alarme para as 5h15. Igual a todas as manhãs. Na manhã da audiência, vesti um blazer azul marinho e uma blusa branca. Não sou de me preocupar muito com roupas, mas Raquel tinha dito para eu parecer profissional e calma, então me vesti dessa forma. O Tribunal do Condado era um prédio de tijolos de 2 andares na rua principal, construído em 1947 e reformado de maneiras que o faziam parecer mais antigo do que novo. O estacionamento já estava meio cheio quando cheguei às 8h30. Cidade pequena. Grande drama. As pessoas vieram para assistir. Geraldi e Dona chegaram num sedã prateado. Geraldi usava um terno que eu nunca tinha visto, cinza escuro, novo, o tipo de terno que um homem compra quando quer ser levado a sério por um juiz. Dona usava o mesmo vestido preto e pérolas do funeral. A mesma expressão também, como se estivesse presenciando a tragédia de outra pessoa. Vitor Argrove entrou carregando uma pasta de couro e uma pasta grossa o suficiente para parecer imponente.
Ele acenou com a cabeça para Gerald. Gerald retribuiu o aceno. Eles tinham ensaiado. Meg já estava lá dentro. Ela sentou-se na segunda fila, atrás da mesa do réu, e apertou minha mão quando passei. A palma da mão dela estava quente. A minha, não. A sala do tribunal era menor do que eu esperava. Painéis de madeira, luzes fluorescentes que zumbiam numa frequência que só pessoas treinadas em comunicações notariam. Uma bandeira americana no canto, desbotada na faixa inferior. Um retrato de um ex-governador na parede, ligeiramente torto. O juiz entrou pontualmente às 9 horas. O honorável Paul Abernathy, perto dos 60, óculos de leitura, o tipo de rosto que sugeria que já tinha ouvido todas as mentiras possíveis e que nenhuma delas mais se surpreendia. Tudo o que meu pai havia jogado em mim, a acusação, a fofoca, o advogado, as postagens no Facebook, tudo se resumia a esta sala. Um envelope lacrado contra uma história construída sobre nada. Se você ainda está aqui, já sabe o que vem a seguir. Continue comigo. E se esta história lhe tocar, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. Gerald foi o primeiro a depor. Colocou as duas mãos espalmadas sobre a tribuna das testemunhas e olhou para o juiz como um homem olha para alguém que tenta convencer de que é um amigo, expressão aberta, voz firme, uma demonstração de honestidade. Meritíssimo, meu nome é Gerald Collins. Tenho 59 anos. Morei neste condado a vida toda. Sou proprietário da Collins Alto Sales, na Rota 9. Fui casado com Ruth Ellen Collins por 18 anos e tínhamos uma filha, Shelby. Ele fez uma pausa. Uma pausa deliberada. Daquelas que dizem, isso é difícil para mim. Shelby saiu de casa aos 17 anos. Ela tinha problemas. Estava com raiva. Não queria mais fazer parte da família. Tentei conversar com ela, mas ela foi embora. E nunca mais a vi. Essa foi a primeira mentira. Ele não tentou falar comigo. Ele me mandou embora. Depois que Ruth faleceu, uma mulher apareceu. Ela tinha identificação. Ela tinha documentos. Ela alega ser Shelby. Ele balançou a cabeça lentamente. Mas eu sou o pai dela. Um pai conhece seu próprio filho. E essa mulher não é minha filha. Ele gesticulou na minha direção sem olhar, como se apontasse para algo desagradável no canto. Minha filha desapareceu há 15 anos. Ninguém teve notícias dela. Ninguém a viu. Essa pessoa apareceu com uma história e uma assinatura. E espera que um juiz lhe entregue as economias da minha falecida esposa. Sua voz falhou, por um segundo, quando ele disse a palavra esposa. Seu maxilar se contraiu e seus olhos se desviaram para longe. E por aquele segundo, eu acreditei que ele sentia algo real por Ruth. Então ele se endireitou, pigarreou e a máscara voltou. Estou pedindo ao tribunal que proteja o legado de Ruth de uma estranha que está tentando tomar o que não lhe pertence. Dona enxugou os olhos enquanto observava a plateia. Gerald sentou-se. Vitor assentiu com a cabeça, como um técnico aprovando uma jogada. O juiz não demonstrou nenhuma expressão. Anotou algo em seu bloco de notas e olhou para Vitor. Vitor Hargrove se levantou e abotoou o paletó. Meritíssimo, o caso da requerente se baseia em um fato simples e verificável. Durante 8 dos últimos 15 anos, a requerida não possui histórico verificável em nenhum banco de dados civil. Ele abriu sua pasta e apresentou uma série de impressões, registros de impostos estaduais, buscas de cadastro eleitoral, consultas em plataformas de mídia social, bancos de dados de imóveis, todas mostrando a mesma coisa. Nenhum resultado para Shelby Anne Collins entre 2012 e 2020. Nenhuma declaração de imposto de renda, disse ele, colocando cada página diante do juiz. Nenhum cadastro eleitoral, nenhum registro de imóvel, nenhuma conta de serviços públicos, nenhuma presença em mídias sociais. Por 8 anos consecutivos, essa pessoa não deixou nenhum rastro em nenhum sistema acessível ao público. Ele fez uma pausa para dar ênfase. As pessoas não desaparecem simplesmente por 8 anos, meritíssimo.
Quando alguém desaparece de todos os bancos de dados por quase uma década e depois reaparece para reivindicar uma herança significativa, o tribunal tem a obrigação de verificar se essa pessoa é quem diz ser. Ele colocou 2 fotografias sobre a mesa, uma do meu anuário do ensino médio, aos 17 anos, cabelo comprido, aparelho nos dentes recém-tirado, a outra do diretório de funcionários da minha construtora, aos 32 anos, cabelo mais curto, o tipo de rosto que 15 anos de sol e trabalho haviam remodelado. Alegamos que as diferenças são significativas e a lacuna não tem explicação. Respeitosamente, solicitamos que o tribunal rejeite a alegação de identidade e anule o legado. Vitor sentou-se. Geraldi recostou-se na cadeira. Dona descruzou as pernas e as cruzou novamente. A plateia murmurou. Pensaram que tudo havia acabado. Pensaram que as lacunas eram suficientes. Haviam construído todo o seu argumento na suposição de que o silêncio significava ausência. O juiz se virou para Raquel. Conselheira Whitfield, sua resposta. Raquel pegou algo em sua pasta. Mas primeiro se levantou e caminhou em direção a Geraldi. Senhor Collins, o senhor testemunhou que sua filha saiu de casa aos 17 anos e que não a viu desde então. É isso mesmo? Geraldi se mexeu. É isso mesmo. Quando foi a última vez que o senhor tentou entrar em contato com sua filha? Ela foi embora. Ela não queria contato. Essa não era a minha pergunta. Quando foi a última vez que o senhor tentou contatá-la? Um telefonema? Uma carta? Uma mensagem por meio de um familiar? Geraldi olhou para Vitor. Vitor assentiu levemente. Eu não tentei contatá-la, disse Geraldi. Ela fez a escolha dela. O senhor chegou a registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida? Não. O senhor chegou a contratar um detetive particular? Entrou em contato com a faculdade dela? Procurou o exército? Ela não foi para a faculdade. Ela não foi para a faculdade porque o senhor disse para ela não ir. É isso mesmo? O rosto de Geraldi ficou vermelho. Não foi isso que aconteceu. Temos uma testemunha que estava presente naquela noite. Raquel olhou para Meg, sentada na segunda fileira. Margaret Aldrin, sua ex-cunhada, que acolheu sua filha depois que o senhor a mandou embora. A boca de Geraldi abriu e fechou. Senhor Collins, é correto afirmar que, em 15 anos, o senhor não fez nenhuma tentativa de localizar sua filha e agora pede a este tribunal que acredite que ela não existe? Vitor se levantou. Objeção. O advogado está argumentando. Retirada, disse Raquel. Ela se virou para a mesa. Sem mais perguntas. Geraldi agarrou-se à borda da tribuna das testemunhas. Seus nós dos dedos estavam brancos. Dona não estava mais enxugando os olhos. Ela encarava a nuca de Geraldi com uma expressão que reconheci, não era preocupação, nem compaixão, mas sim cálculo. O juiz anotou algo em seu bloco de notas. Então, ergueu os olhos. Conselheiro Whitfield, pode apresentar suas provas. Mas antes que Raquel pudesse se mexer, Geraldi se levantou. Não devagar. Não como um homem se levanta quando lhe pedem. Geraldi se pôs de pé num pulo, como se algo tivesse detonado dentro do seu peito. Sua cadeira arrastou no chão e o som cortou a sala. Ela é uma impostora, disse ele, não para Vitor, não para Raquel, mas para o juiz. Estou lhe dizendo, meritíssimo, que aquela mulher não é minha filha. O juiz ergueu a mão. Senhor Collins, por favor, sente-se. Geraldi não se sentou. Minha filha se foi. Ela se foi há 15 anos. E essa pessoa, ele apontou para mim, apareceu com documentos falsificados e uma história triste. E está tentando roubar o dinheiro da minha esposa. Ex-esposa, disse Raquel baixinho. Geraldi a ignorou. Sua voz estava se elevando. Quero que fique registrado. Ela é uma fraude. Ela não é Shelby. Eu não sei quem ela é, mas ela não é minha filha.
Dona assentia com a cabeça na galeria, acenos firmes e incisivos, como se estivesse tentando convencer o juiz pela mera repetição. A expressão do juiz não mudou. Ele olhou para Gerald como quem olha para algo sobre o qual já tomou uma decisão. Sr. Collins, disse ele, sente-se. Gerald sentou-se. Suas mãos tremiam. Victor colocou a palma da mão em seu antebraço, mas Gerald se afastou. A sala estava silenciosa. O juiz se virou para Raquel novamente. Advogada, suas provas. Victor levantou-se rapidamente, tentando retomar o controle. Meritíssimo, gostaria de reiterar para que conste em ata, sua voz era suave, ensaiada, a voz de um homem que passou décadas aprimorando argumentos brutos até torná-los apresentáveis. A requerida não apresentou nenhuma documentação que justifique 8 dos últimos 15 anos. De 2012 a 2020, não há declarações de imposto de renda estadual, registros eleitorais, registros de propriedade, presença em redes sociais ou contas de serviços públicos em seu nome. Ele ajeitou a gravata. Meritíssimo, esta mulher não possui histórico verificável durante 8 dos últimos 15 anos. Respeitosamente, solicitamos que o tribunal reconheça essa lacuna como evidência de identidade fraudulenta e anule o legado. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. As pessoas não desaparecem de todos os sistemas por 8 anos sem explicação. A ausência é a prova. Victor sentou-se. Colocou a caneta sobre a mesa, alinhou-a com a borda da pasta e cruzou as mãos, a postura de um homem que acreditava que seu trabalho estava concluído. Gerald respirava pela boca. Dona tinha as mãos juntas no colo, os nós dos dedos pálidos. A galeria estava em silêncio. O juiz olhou para Raquel. Conselheira Whitfield. Raquel se levantou. Não se apressou. Não falou imediatamente. Pegou um envelope lacrado em sua pasta, bege, grosso, com uma etiqueta impressa na frente. Segurou-o por um instante e o entregou ao oficial de justiça. Meritíssimo, temos uma prova. O oficial de justiça levou o envelope até o juiz e o colocou sobre a bancada. Raquel esperou até que o juiz o tivesse em mãos antes de falar. Este é um pacote de registro de serviço verificado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, liberado sob autorização judicial por meio do gabinete do juiz advogado-geral. A sala mudou. Eu pude sentir uma mudança no ar. O jeito como as pessoas se inclinavam um pouco para a frente. O jeito como a respiração ficava mais silenciosa. O pacote contém verificação de impressões digitais que correspondem aos registros federais de admissão, confirmação de DNA do exame físico de alistamento militar do respondente, um cronograma completo e contínuo de suas atribuições de junho de 2012 a agosto de 2022, certificados de condecoração parcialmente desclassificados. Raquel fez uma pausa. Ele documenta cada ano da vida de Shelby Collins, dos 18 anos até o presente, continuamente, sem interrupção, sem nenhuma lacuna. O juiz abriu o envelope. Tirou a pasta de dentro e começou a ler, página por página, lentamente. Depois, tirou os óculos. Colocou-os sobre a bancada. Olhou para a pasta novamente, depois para Raquel, depois para Gerald. A sala ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que acontece quando todos na sala percebem que a história que lhes contaram não é a história verdadeira. Raquel falou novamente. Sua voz era calma e pausada. A lacuna que o Sr. Hargrove descreveu não é uma lacuna, meritíssimo. São 8 anos de serviço militar confidencial aos Estados Unidos da América. Shelby Collins não desapareceu. Ela serviu. Gerald encarava a pasta nas mãos do juiz. Sua boca estava entreaberta. Seu rosto estava pálido. Victor Hargrove não se mexia. As mãos de Dona não estavam mais entrelaçadas. Elas se agarravam à borda do banco à sua frente. O juiz colocou os óculos de volta e continuou a ler. Raquel não havia terminado. Meritíssimo, temos uma prova secundária.
Ela pegou uma sacola de lona ao lado da cadeira e colocou a caixa de lata sobre a mesa do réu, a tinta azul descascada nos cantos, a caixa que havia ficado debaixo da cama de Ruth por 15 anos. Esta caixa contém 47 cartas escritas por Shelby Collins para sua mãe, Ruth Collins, ao longo de 15 anos. Também contém 39 cartas escritas por Ruth Collins para sua filha, cartas que ela compôs, mas nunca enviou. Raquel abriu a caixa e retirou alguns envelopes, espalhando-os sobre a mesa. A correspondência foi facilitada pela irmã de Ruth, Margaret Aldrin, que está presente neste tribunal. Meg se levantou brevemente quando o juiz olhou para ela. Ela acenou com a cabeça uma única vez. Shelby Collins não desapareceu de sua família, disse Raquel. Ela manteve contato contínuo com sua mãe por meio de sua tia durante todo o período. Gerald Collins alega que ela estava ausente. Ruth Collins sabia exatamente onde sua filha estava todos os anos. O juiz olhou para as cartas. Pegou um dos envelopes, leu o carimbo postal e o colocou de volta na mesa. Gerald encarava a caixa de metal. Observei sua expressão mudar. Desta vez, não era raiva. Algo pior, confusão, depois reconhecimento, e então a lenta e terrível compreensão de um homem que percebe que sua ex-esposa tinha uma vida da qual ele nada sabia. Ele não sabia das cartas. Não sabia que Ruth e eu havíamos conversado. Por 15 anos, ele disse a si mesmo, e a todos que quisessem ouvi-lo, que eu havia desaparecido, e Ruth o deixará acreditar nisso, porque era mais seguro assim. Donna agarrou o braço de Gerald. Gerald se desvencilhou. Ele não conseguia parar de olhar para aquela caixa. 47 cartas enviadas. 39 respondidas. Gerald não sabia de nenhuma delas. O juiz pousou a última carta e olhou para mim. Senhorita Collins, disse ele, há algo que a senhora deseja acrescentar aos autos? Levantei-me. Minha cadeira não arrastou no chão. Eu a empurrei para trás com cuidado, o jeito que a gente aprende a se mover quando cada som importa. Olhei para o juiz. Depois, olhei para Gerald. Ele estava sentado com os ombros curvados para a frente e as mãos nos joelhos. Parecia menor do que eu me lembrava, menor do que o homem que estava parado no nosso corredor e mandou uma garota de 17 anos embora, menor do que o homem que apontou para mim 10 minutos atrás e me chamou de estranha. Eu não planejei o que disse. Não ensaiei. Saiu como uma porta que se fecha uma vez, definitivo, sem eco. Você me apagou primeiro. Sentei-me. Gerald abriu a boca. Nada saiu. Ele me olhou como quem olha para algo que quebrou há muito tempo e só agora percebe que não tem conserto. Donna se inclinou para a frente e sussurrou algo em seu ouvido. Gerald não respondeu. O tribunal estava silencioso. A caneta do juiz permanecia imóvel. Os dedos da repórter pairavam sobre as teclas. Meg pressionou um lenço contra os olhos. Raquel sentou-se ao meu lado, imóvel, com as mãos cruzadas. O silêncio durou mais do que deveria, tempo suficiente para Gerald entender que todos na sala, o juiz, o oficial de justiça, a plateia, seu próprio advogado, agora viam exatamente o que ele havia feito. O juiz assentiu uma vez, lentamente, e pegou sua caneta. O juiz dirigiu-se primeiro a Victor Hargrove. Conselheiro Hargrove. Sua voz era plana, pausada. Antes de apresentar esta moção, o senhor realizou alguma diligência prévia para verificar ou refutar a identidade da ré? Victor endireitou-se. Vossa Excelência, baseamo-nos nos registros civis disponíveis. Registros civis disponíveis, repetiu o juiz. O senhor contatou o Departamento de Defesa? Não, Vossa Excelência. O Centro Nacional de Registros de Pessoal? Não. Algum ramo das Forças Armadas? Algum escritório do JAG? Algum banco de dados federal de emprego? O maxilar de Victor se contraiu. Não, Vossa Excelência. O senhor apresentou uma queixa de impostora contra uma veterana militar comprovada do Exército dos Estados Unidos sem contatar nenhuma agência militar ou federal para confirmar ou negar seu histórico de serviço.
Não era uma pergunta. Vitor não disse nada. O juiz voltou-se para a sala do tribunal. O pedido de impugnação do testamento de Ruth Ellen Collins é negado. As provas apresentadas pelo advogado do réu, incluindo um registro de serviço verificado do Departamento de Defesa, confirmação biométrica e 15 anos de correspondência familiar documentada, estabelecem a identidade de Shelby Anne Collins além de qualquer dúvida razoável. Ele fez uma pausa. A herança será distribuída conforme estipulado no último testamento da falecida. Então, o juiz acrescentou mais uma linha: encaminharei este processo à Ordem dos Advogados do Estado para análise da conduta profissional. Advogado Hargrove, o senhor receberá uma notificação formal. Geraldi se deixou cair na cadeira. Vitor juntou seus papéis com as mãos já trêmulas. Dona se inclinou e sussurrou algo áspero. Não conseguiu ouvir as palavras, mas o tom era claro. Não era consolo. Era acusação. Raquel tocou meu braço. Está feito, disse ela. Olhei para a caixa de lata sobre a mesa, ainda azul, ainda lascada, ainda contendo tudo o que importava. Não sorri. Não precisava. Do lado de fora do tribunal, o ar estava frio e claro. Março na Virgínia. As árvores estavam começando a brotar, e o estacionamento cheirava a asfalto molhado e grama cortada da faixa ao longo da calçada. Meg caminhava ao meu lado, carregando a caixa de metal com as duas mãos como se fosse de vidro. Raquel estava atrás de nós, já ao telefone, redigindo os documentos necessários. Eu estava a meio caminho do meu carro quando ouvi a voz dele. Shelby. Espere. Parei. Não me virei imediatamente. Deixei a palavra me atingir, meu nome em sua voz, após 15 anos de silêncio e 6 meses de negação. Então me virei. Geraldi estava parado nos degraus do tribunal. Dona estava atrás dele, de braços cruzados e rosto tenso. Vitor tinha ido embora. Sairá por uma porta lateral. Geraldi desceu os degraus. Movia-se como um homem que caminha em direção a algo que não tinha certeza se queria alcançar. Não era minha intenção que terminasse assim, disse ele. Eu esperei. O terreno está indo por água abaixo, disse Dona. Eu estava desesperada. Não estava pensando direito. Dona disse, repeti. Dona disse. Geraldi estremeceu. Você fez sua escolha, pai. Minha voz estava firme, não alta, não trêmula, apenas plana. Como uma constatação deve soar. Você a fez quando eu tinha 17 anos. Você me mandou embora. Você a fez de novo 6 meses atrás, quando contratou um advogado para dizer a um juiz que eu não era real. Shelby, espero que você consiga resolver isso, eu disse. É sério. O terreno, a dívida, o que quer que venha depois, espero que você encontre uma saída. Fiz uma pausa. Mas entre nós, acabou. Virei-me e fui até meu carro. Meg já estava lá, a caixa de metal no banco do passageiro. Atrás de mim, ouvi a voz de Dona, aguda e baixa. Faça alguma coisa. Geraldi não disse nada. Liguei o motor. Saí do estacionamento e entrei na estrada de mão dupla que seguia para o norte, de volta à Virgínia, de volta à vida que eu havia construído sem ele. Não olhei pelo retrovisor. Não havia nada atrás de mim que eu precisasse ver. 2 semanas após a audiência, voltei dirigindo para a casa de Ruth. Minha casa. Era um sábado. O tempo estava quente o suficiente para usar mangas de camisa, aquele tipo de dia de início de primavera que nos engana, fazendo-nos pensar que tudo está recomeçando. A luz da varanda estava acesa. Eu havia pedido a Meg para trocar a lâmpada na semana anterior. Ela também havia regado o jardim, podado as sebes e deixado uma caçarola na geladeira com um bilhete que dizia: coma isto. Sentei-me na cadeira de balanço. A madeira estava quente por causa do sol da tarde. O rangido ainda estava lá, do lado esquerdo, o mesmo que Ruth havia mencionado em suas cartas não enviadas, o mesmo que ela havia pedido ao filho de um vizinho para consertar e ele nunca o fez.
Daqui eu conseguia ver a rua. A mesma vista que Ruth contemplara todas as noites durante 41 anos. A casa do outro lado da rua com a bandeira hasteada na frente. O carvalho que deixava cair folhas na calçada todo mês de outubro. A caixa de correio na sarjeta, ainda com o nome dela. Retirei da caixa de lata uma das cartas não enviadas de Ruth. A terceira que ela escreveu, datada de junho de 2010. Minha querida menina, você sempre foi a mais corajosa, mesmo quando era pequena. Eu costumava observá-la atravessar o quintal e pensar, ela ainda não sabe o quão forte é, mas saberá. Recoloquei a carta. Fechei a tampa. Coloquei a caixa na prateleira perto da porta da frente, ao lado do interruptor da luz da varanda e de uma foto emoldurada da Ruth de 1998. Ainda azul. Ainda lascada. Minha mãe passou a vida inteira economizando. Não apenas dinheiro, mas provas de que eu existia. Provas de que ela me amava. Provas de que a filha quieta que Geraldo descartou valia mais do que ele jamais compreendeu. Sentei-me na cadeira dela. Observei a rua. O dia terminou lentamente, como os bons dias costumam terminar. Essa é a minha história. Um tribunal, um envelope lacrado e uma caixa de lata cheia de cartas que diziam tudo o que meu pai se recusou a dizer. Se alguém na sua vida precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Obrigada por estar aqui. Inscreva-se e nos vemos no próximo vídeo.